E esse é um tema muito importante que nós precisamos entender biblicamente, para nós enfrentar as nossas batalhas espirituais todos os dias. Mas o próprio tema da mensagem já dá uma certeza para nós. Nós enfrentamos as batalhas espirituais, mas nós já temos o quê? Vitórias eternas. E essas vitórias eternas são conquistadas através de Cristo Jesus. E nos últimos 2 finais de semana, o pastor Léo falou sobre qual que é a verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual não é contra o ser humano, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Semana passada, nós ouvimos mais um pouco sobre a questão dessa batalha espiritual. E dentro disso eu quero tratar hoje com os irmãos, lá em Efésios capítulo 6. Porque como que nós vamos enfrentar essas batalhas espirituais? Como que nós vamos travar isso? O que nós precisamos saber para enfrentar diariamente as nossas batalhas? Então, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Para aqueles que não têm Bíblia, está sendo projetado aqui na frente. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua salvação, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento como igreja estarmos reunidos, Pai, louvando e adorando e exaltando o teu santo nome, Pai. E que neste momento, Pai, teu Espírito Santo, Pai, esteja abrindo, Pai, a nossa mente, Pai, os nossos ouvidos, Pai, o nosso coração, para nós entendermos, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para nós. E que nós sejamos aptos em Cristo Jesus a enfrentar as batalhas, mas sabendo que a vitória já é certa e a vitória é em Cristo Jesus. E essa vitória é eterna. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um texto muito conhecido, e até na primeira pregação o pastor Léo deu uma passada por este texto, e hoje eu quero trabalhar esse texto um pouco mais a fundo com os irmãos. Mas antes de nós entender e chegar bem no versículo 10 do capítulo 7, precisamos entender um pouco o contexto. Então Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente Paulo estava preso em Roma, na primeira prisão dele, então estava uma prisão domiciliar, que dava a oportunidade de ele receber visita e escrever cartas. Então ele escreveu essa carta de Efésios. E já no final do capítulo 4, se olhar na sua Bíblia, Paulo já vai estar falando sobre a questão da conduta daqueles que estão em Cristo Jesus. O proceder da nova criatura. Ele também continua falando sobre os deveres de uma vida em comunidade. Quais são os deveres que você tem, que nós temos, quando nós vivemos em uma comunidade? E essa comunidade é o quê? A igreja. Quais são os deveres conjugais entre marido e mulher? Quais são esses deveres? Os deveres também de pais e filhos. Quais deveres que eu tenho que ter com o meu filho? E também a questão dos deveres de escravos e senhores. E Paulo explana todos esses deveres dentro dessas categorias, dentro desses grupos. E ele chega no versículo 10, ele fala, então, finalmente. Então, depois de ter explanado todos os deveres de todos esses grupos, finalmente, Paulo fala, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Então, amados, o que eu quero trabalhar nesse primeiro ponto, dentro da questão de batalha espiritual? A primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, ter essa certeza, que as batalhas espirituais, elas não são vencidas pela minha força, não são vencidas pelo que eu faço, mas são vencidas no Senhor. E como que a gente vai vencer e como que a gente vai lutar essas batalhas? Fortalecendo-se no Senhor. Então, muitas vezes nós estamos acostumados e vemos a questão, o que é uma batalha? Uma batalha espiritual, como que acontece? Porque muitas vezes a nossa mente não consegue imaginar ou como que seria isso. Mas nós conseguimos perceber muitas vezes como funciona numa guerra, como funciona numa batalha. Nós conseguimos, quando nós estamos nas escolas e vemos sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando era países contra países, os soldados indo lutar nas trincheiras, ou aqueles que já serviram o exército, lembro também, sabe, como que tem um treinamento de aprender a atirar, aprender teste de sobrevivência, tudo, passar sobre a preparação básica para estar pronto para quando chegar uma guerra, para quando batalhar. Então nós sabemos que há uma luta entre alguém tentando atingir um lado e o outro também revidando. Nós pensamos em luta, pensamos em batalha nisso. E quando nós estamos pensando em guerra, como acontece no nosso mundo, pensamos que tem um objetivo, tem um porquê. Muitas vezes é um país que está financiando uma guerra. Muitas vezes agora nós vemos, nos últimos tempos, a guerra da Ucrânia, dos russos contra a Ucrânia, querendo dominar. E nós vemos esse cenário de guerra, esse cenário de batalha. Nós ficamos assustados. Mas como chega no nosso dia a dia, quando nós vemos as batalhas espirituais que nós vivemos, nós achamos que é normal, que é algo tranquilo. Mas isso é tão mais perigoso, mais poderoso, mais complicado que uma simples guerra entre um país e outro. Porque essas batalhas espirituais, não somente no campo físico, mas no campo espiritual, estão batalhando para quê? Para que eu e você não tenhamos uma vida em Cristo Jesus. Para que eu e você, a gente não viva Cristo Jesus. Para que eu e você, a gente não venha proclamar esse evangelho. E Paulo fala, então, finalmente, então, se nós queremos entrar nessa batalha, se nós estamos nessa batalha, então, para iniciar essa batalha, primeiramente, nós precisamos do quê? Se fortalecer em quem? No Senhor. É entender que não é eu querendo fazer algo, não é pela minha força, porque eu vou tentar enfrentar algum pecado, eu vou tentar enfrentar essa batalha, mas pela minha força, eu sou fraco. No primeiro dia de guerra, eu já vou desanimar. Eu me lembro quando eu estava servindo o exército ali no Rio Negro, me lembro que tinha as instruções. Começava as instruções, eu chegava no final do dia já estava acabado, dava cãibra nas pernas, não aguentava, queria ver a hora de poder chegar e dormir. E era aquela sugação querendo descansar. Eu não via a hora de ter esse descanso no meio de um treinamento. Imagine quando chegasse a guerra, coitado de nós, coitado de mim. Mas na questão guerra espiritual, na batalha espiritual que nós temos, nós precisamos se fortalecer em quem? No Senhor. E quando nós temos fortalecer no Senhor, nós temos alguns exemplos. E o próprio Paulo fala, e na própria carta de Efésios, no capítulo 3, versículo 16, que é uma oração que ele faz, que diz, oro para que as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Então Paulo já estava orientando os Efésios, o pessoal de Efésios, que o quê? Oro para que as suas gloriosas riquezas, que gloriosas riquezas? Riquezas de Jesus Cristo, ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Que próprio Cristo, as glórias de Cristo, fortaleçam o nosso ser através do próprio Espírito. Quando nós vemos lá em Romanos, capítulo 4, versículo 20, vai estar falando sobre a questão de Abraão, que diz assim, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Abraão, quando chegou o momento quando Deus pediu para entregar o seu filho, ele não hesitou, ele foi lá, obedeceu, e ele não foi o quê? Incrédulo. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Abraão foi fortalecido em sua fé, e isso fez o que ele estar fortalecido no Senhor. Continua falando lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, se nós queremos travar essas batalhas, nós precisamos estar se fortalecendo no Senhor.
E quando está falando aqui, se fortalecendo, fortalecei-vos, é numa voz passiva, que é o quê? Fortalecendo, continuando se fortalecer. Não é como nós muitas vezes, na nossa caminhada, nós chegamos até uma estatura no Senhor de conhecimento. Chegamos até um momento de conhecimento da palavra e estagnamos, e achamos que isso é suficiente para a nossa vida. Nós achamos que somente às vezes só o culto, só ouvir a palavra de domingo vai ser suficiente para eu sobreviver e viver durante a semana. Mas nós vamos ver que não é assim. Então, se fortalecer no Senhor é diariamente, se fortalecendo no Senhor. E além de se fortalecer no Senhor, é se fortalecer no forte poder que Jesus tem. Em Colossenses 2,15, vai dizer: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse é o poder de Jesus Cristo. Cristo triunfou sobre eles, através da cruz, através do seu sacrifício, através do poder dele. E através disso, ele nos deu hoje a oportunidade de estarmos aqui, de ouvir a sua palavra. Nos deu a oportunidade de sermos resgatados do império das trevas e sermos transportados para o império da luz. Então, se nós queremos enfrentar as batalhas, nós precisamos o quê? Se fortalecer no Senhor. E como que vamos nos fortalecendo no Senhor? É através de oração, é através de leitura bíblica, é através da comunhão com a igreja. Eu pergunto, desses 3 pontos, nós estamos fazendo? Nós estamos orando ao Senhor e buscando ajuda ao Senhor, se fortalecendo no Senhor através da oração? Como está a nossa vida de oração, amados? Como que está a nossa leitura da palavra? Nós queremos enfrentar o inimigo, nós queremos enfrentar o pecado, nós queremos enfrentar as batalhas. Mas se nós estamos fracos, nós estamos alimentados. Então, amados, como está a nossa oração? Como está a nossa leitura? Como está a nossa comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo? Então, esse primeiro ponto, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. E para que nós vamos se fortalecer no Senhor e no seu poder? Versículo 11 vai dizer: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor para estarmos firmes. Porque Satanás, o diabo, vai vir com as suas ciladas. E Satanás, o diabo, não vai esperar que vocês orem, que vocês leiam a palavra. O que ele mais quer é que vocês não orem, que vocês não leiam a palavra, que vocês não se fortaleçam no Senhor. Porque quando nós não estamos fortalecidos no Senhor, nós somos o quê? Somos fracos. Nós somos fracos. Como tem uma frase, um ditado antigo, mas todo mundo conhece, quando fala da questão de estar firme aí, está firme? Está firme que nem palanque no banhado? E palanque no banhado fica firme? Não. E muitas vezes nós estamos achando que estamos firmes. Nós estamos fortalecidos no Senhor. Mas se só vir um sopro, se só vir alguém encostar, nós já caímos. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor para que quando chegar o momento, quando vir as ciladas do diabo, nós sejamos firmes. Mas para isso nós precisamos vestir a armadura do Senhor. E sobre a armadura do Senhor eu já vou entrar um pouco mais à frente. Mas, então nós precisamos estar firmes para enfrentar essas ciladas. E o que são essas ciladas? São os truques, são as artimanhas que Satanás vai usar para nos enganar. Vai nos falar que, ei, tranquilo, pode vir uma vez no culto. Tranquilo, não precisa orar, pode orar uma vez por semana e está tranquilo. Ei, não precisa ler a Bíblia, lê só um versículo e está tranquilo. Ah, não, mas o que tem? Eu menti aqui um pouquinho, está tudo bem, eu já estou salvo. Ah, mas eu desobedecer meu pai e minha mãe, não, está normal, todo mundo faz. Hoje está normal nós vivermos com o pecado do nosso lado. E isso ser normal, o pecado está aqui junto comigo, vem.
Nós não ficamos mais chocados, nós não ficamos mais perplexos, assustados quando vemos o pecado. O pecado está sendo o quê? Corriqueiro, normal. Antigamente tinha coisas que aconteciam que não era normal. Mas hoje se tornam comuns. E para nós vamos com o tempo perdendo a sensibilidade. Com o tempo nós vamos achando que isso é natural, é normal. Mas nós vamos o quê? Por nós não estarmos firmes no Senhor, nós vamos caindo nessas ciladas. Nós temos que estar atentos, amados, porque Cristo triunfou na cruz. Mas temos que estar atento que Satanás ele sabe que ele tem pouco tempo. Em Apocalipse fala que Satanás já está aqui na terra e ele está trabalhando, artimando, porque ele sabe que ele tem pouco tempo aqui na terra. Em 1 Pedro 3, 18, se eu não estou enganado, 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte. Pedro 5. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Estejam alertas e vigiem, pois o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo e procurando quem possa devorar. Então o diabo está andando ao nosso derredor, só esperando um momento de vacilo nosso, que a gente não esteja firme no Senhor, para quê? Para vir devorar. Mas nós estamos achando que é normal, que é tranquilo. Nós estamos querendo viver um evangelho light. Semana passada, eu soube que tem uma igreja, uma das maiores igrejas que tem no mundo, é lá nos Estados Unidos. É gigantesca a estrutura e tudo. E tu fica, glória a Deus que tem uma igreja grande. Mas o pastor de lá, ele não fala sobre o pecado, ele não fala sobre morte, não fala nada. Porque o ser humano tem que ouvir aquilo que é bom. E hoje nós vemos, na nossa realidade, muitos pastores assim sendo usados por Satanás para deturpar o evangelho. Muitos falsos profetas falando que, se você está mal, se você brigou com a tua esposa, não é porque você pecou, não, porque você teve um dia ruim, teve um dia mal. É normal. Se você desobedeceu teu pai e tua mãe, para os adolescentes que estão aqui, para as crianças, não é normal, faz parte. Para nós homens, se nós olhamos e vemos e cobiçamos outras mulheres, para isso não, normal, faz parte. Não, amados, isso é pecado, nós estamos pecando contra o Senhor. Isso é o evangelho que está sendo pregado lá fora. As artimanhas, as ciladas que o diabo está usando para deturpar o evangelho, para quê? Para que nós ficamos fracos na fé, porque ele está pronto ao derredor para nos tragar. Mas Pedro fala, estejam alertas e vigiem, resistam, permaneçam firmes em Cristo Jesus. Então, vistam a armadura, estejam prontos, estejam firmes para as ciladas do diabo. Mas quando nós entendemos que precisamos estar firmes, entendemos dessas ciladas, nós precisamos entender o que realmente é a nossa luta. O pastor Léo já pregou, já mostrou qual que é a verdadeira luta. E a verdadeira batalha, a verdadeira guerra, não é contra homens, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade. Por mais que muitas vezes nós achamos que a briga é contra o nosso patrão, por mais que muitas vezes nós achamos que a nossa briga é com a nossa sogra, quando vem visitar a gente de longe, quer passar 2, 3 dias aqui, a gente não vê a hora dela voltar. Por mais que nós achamos que são as pessoas que estão sendo o problema, nós queremos lutar contra elas, mas não, a nossa luta não é contra eles. Nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E muitas vezes nós esquecemos qual é a nossa verdadeira luta.
Às vezes na nossa caminhada nós achamos que, não, agora já estou salvo, estou tranquilo, Jesus me perdoou, Jesus já justificou o meu pecado, agora já estou limpo. Agora está tranquilo, posso viver minha vida normal. Mas a vida cristã, se nós olhar todo o evangelho, toda a palavra, é uma vida de paz com Deus, mas é uma vida de luta diária contra o mal. Mas se nós olharmos antes e olhar lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai estar falando: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Antes nós vivíamos para os poderes e autoridades, para os príncipes do ar. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nós vivíamos para os nossos próprios desejos. Mas hoje, por nós estarmos em Cristo Jesus, nós estamos lutando com aquele que antes nos dominava. Nós estamos lutando contra aquele que antes nos escravizava, nos aprisionava no pecado. Mas agora que nós estamos livres em Cristo Jesus, nós estamos lutando contra eles. Mas, dentro de tudo isso, dentro da questão que nós temos acilado, sabemos a verdadeira batalha contra quem é. Paulo continua: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo nos orienta a ficar firmes novamente. Então nós precisamos o que? Primeiramente, estar fortalecido no Senhor, estar buscando esse fortalecimento diariamente, através da oração, através da leitura bíblica, através da comunhão com a igreja. Então buscar esse fortalecimento no Senhor, porque pelas nossas próprias forças a gente não vai conseguir vencer essa batalha. E depois disso nós precisamos estar firmes, vestindo a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o diabo vai vir com tudo, amados. O diabo vai vir com tudo. Porque quanto mais almas eles puderem levar para o inferno, para ele vai ser melhor. Mas Deus fala que não é da vontade de Deus que os homens se percam. Da vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento do Evangelho. Mas nós temos que ter uma certeza, dentro disso, dessa cilada do diabo, que ele já está derrotado. Tenho certeza que a verdadeira batalha que nós estamos enfrentando diariamente, contra o principado, contra os poderes do ar, contra o diabo, nós temos que ter certeza que nós já temos a vitória. E essa vitória já é eterna. Porque Satanás sabe que ele já está derrotado. Em Apocalipse, capítulo 20, vai dizer: quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Satanás já está derrotado, amados. Satanás não tem mais poder sobre nós. Satanás não tem mais controle sobre nós, porque Cristo triunfou na cruz, Cristo pagou o preço, Cristo morreu para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor, porque essa batalha não acabou. Temos aquela famosa frase que, quando muitos jogadores usam: perdemos um jogo, mas tem um campeonato ainda pela frente. Perdemos a batalha, mas a guerra continua. Nós enfrentamos a batalha, mas nós já temos uma certeza, por estarmos em Cristo Jesus, que a vitória já é nossa. Nós já temos uma certeza que o diabo já está derrotado, amados. Mas nós precisamos estar firmes com isso em mente. Precisamos estar firmes no Senhor. Precisamos resistir, porque o diabo já está derrotado. O diabo já não tem mais, tem pouco tempo. Mas por nós estarmos em Cristo Jesus fortalecido, nós continuamos a lutar e enfrentar essas batalhas, mas vencendo em Cristo Jesus. Mas como que nós vamos enfrentar tudo isso? Paulo vai estar falando, então, a partir do versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem
inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo aqui está mostrando como que é uma armadura de um soldado romano. Não era daquele contexto. Então essa era a estrutura de uma armadura de um romano que quando ia para a batalha. E Paulo fala, então, para nessa batalha que nós estamos travando contra os poderes e autoridades, contra o diabo, nós precisamos estar resistindo firme, então nós precisamos vestir essa armadura. Mas Paulo fala, vistam toda essa armadura. Não tem, amados, como nós queremos dizer que estamos salvos se nós estamos vivendo em pecado, se nós não estamos proclamando o evangelho, nós somos atacados por Satanás e para nós está tudo de bom. Para nós estarmos enfrentando e estarmos firmes, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. E Paulo vai mostrando passo a passo o que significa essa armadura. Então, cingindo-se com o cinto da verdade. E o cinto, na armadura romana, ou cinto que também nós hoje usamos, a maioria dos homens usam, é para segurar uma roupa, para segurar algo. Nós usamos um cinto na calça para que a calça não caia. Então nós seguramos para segurar algo. Então o cinto da verdade tem que estar nos cingindo, segurando nós. E o que é essa verdade? Essa verdade, amados, é o evangelho, como fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Nós temos que ter essa verdade em nós, cingindo-nos com o cinto da verdade, que é o que? A salvação em Cristo Jesus. A salvação tanto para mim, tanto para você, e tanto para aqueles que ainda não conhecem. Então, cingindo com a verdade. Por que cingindo com a verdade? Porque Satanás vem com as ciladas da mentira. E como você vai saber o que é verdade e o que é mentira? Se você não estuda, se você não lê a palavra de Deus, se não busca o Senhor, você não vai saber aquilo que é verdade. Você vai estar ouvindo mentiras de Satanás achando que isso é uma verdade. Mas quando nós estamos se fortalecendo no Senhor, alimentados da palavra, conhecemos a verdadeira verdade e nos cingimos, nós estamos prontos para quando vir as mentiras de Satanás, não cairmos nela. Nós estamos nos cingindo com o cinto da verdade. E depois Paulo vai falar também sobre, além de cingir com o cinto da verdade, é vestir a couraça da justiça. A couraça na armadura romana era aquilo que cobria todo, desde o pescoço até o umbigo. Então hoje nós vemos policiais, muitas do exército, BOP, que usam colete à prova de balas. Porque sabe, se levar um tiro no braço, continua vivo. Se levar um tiro na perna, está tranquilo. Mas se levar um tiro nessa região aqui do peito e abdômen, é fatal. E Paulo fala para a gente vestir a couraça da justiça. Para proteger o quê? Proteger o nosso coração, proteger nosso abdômen, proteger toda a parte vital nossa. Então use a couraça da justiça. Mas o que é essa couraça? O que é essa justiça? Aí vem um ponto muito importante. Essa justiça não é vestir a couraça da justiça que nós achamos que é a justiça, mas a justiça de Deus. E a justiça de Deus é um padrão aceitável para Deus. E vestindo essa couraça, nós não estamos sabendo qual que é o padrão aceitável ao Senhor, qual que é a minha conduta, o que agrada ao Senhor. Isso vai estar me guardando, para que eu não seja atingido por Satanás nas regiões vitais. Então use a couraça da justiça. Em Isaías vai falar que, se não me engano, Isaías 52 ou 59 vai estar falando que o próprio Jesus vestiu-se da couraça da justiça, do capacete da salvação. O que Paulo está querendo falar então com isso? Usando se fortalecer no Senhor e começar a falar da armadura. Porque toda a armadura é Cristo. Além de nós fortalecermos no Senhor, toda essa armadura é Cristo. Se não tivermos Cristo em nós, nós não vamos conseguir enfrentar essas batalhas. Se não tiver Cristo completamente em nós, nós não vamos conseguir enfrentar.
Se Cristo não estiver sendo a verdade e cingindo a gente não vai conseguir enfrentar a batalha. Se Cristo não for a couraça, cuidando da nossa vida, guiando o nosso coração, porque a própria palavra fala que o coração do homem ele é enganoso. É do coração procede todos os males, todos os desejos. Se o nosso coração não estiver guardado no Senhor, na justiça que provém do Senhor, nós não vamos estar firmes para enfrentar essas batalhas. Então nós precisamos se vestir completamente do Senhor. Então usando essa couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aí que é algo muito interessante quando falamos sobre batalha. Muitas vezes nós ouvimos aí sobre batalha, quando estamos enfrentando uma batalha ou tendo uma batalha com uma pessoa, nós queremos atacar, nós queremos que essa pessoa às vezes morra, matar essa pessoa, atacar, devolver com a mesma moeda. Mas assim como Satanás vem atacar a gente, nós, protegidos pelo Senhor, nós vamos fazendo o quê? Tendo os pés prontos para levar o evangelho da paz. Enquanto existe guerra, nós como filhos amados do Senhor, nós como resgatados por Cristo, no meio dessa guerra nós estamos levando o quê? A paz. Não estamos mais levando mais guerra, mas estamos levando a paz. A paz para quem? Para aqueles que estão distante do Senhor. Estamos levando a paz para aqueles que a ira de Deus está. Lemos em Efésios, antes nós estávamos vivendo em transgressões, nós estávamos mortos. E todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Eu estava falando ontem com os jovens, nós esquecemos o que realmente é essa ira de Deus. Eu falando com eles, vocês lembram quando vocês eram pequenos que vocês aprontavam? E nossa mãe ficava brava. E você olhava para ela, dava um olhar e você, cara, lascou, perdemos. Ou quando a mãe já vinha com a cinta ou com a vara. A gente ficava com medo da ira da nossa mãe. Nós ficávamos com medo, porque, o que minha mãe vai fazer agora? Eu lembro uma vez, estava voltando da escola Basilice, e tem uma igreja católica ali na Urca, nós estávamos indo e estava discutindo com a minha irmã. E naquela discussão eu peguei e empurrei ela, mas tinha um pouco uma ribanceira, tinha um recém arrumado a rua e estava com saibro. E ela desceu e ralou todos os braços. E ela foi na frente, chegamos em casa, ela foi na frente e eu, com medo, fiquei para trás. Lembro quando eu cheguei na porta, na garagem da porta, para olhar para a cozinha, quando eu olhei, cara, minha mãe já estava lá, você está aí, só deu aquela, pá, com a cinta. Aí eu, parti, vamos correr, achando que vai solucionar, não solucionou. Mas nós ficamos com medo da ira da nossa mãe, mas nós esquecemos que a ira de Deus é muito pior. Em Hebreus vai falar que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. A ira de Deus estava sobre nós, então nós estávamos condenados eternamente. Mas a mesma ira que de Deus estava sobre nós, Deus foi rico em misericórdia e enviou o seu Filho. E Cristo Jesus veio e morreu e pagou o preço pelo nosso pecado. E antes nós merecíamos a ira, e hoje nós estamos na paz de Deus, vivendo a graça, vivendo o amor. Então dentro dessas batalhas espirituais que vivemos, não é chegar e guerrear contra os outros, não é que ir com a mesma moeda, não. Quando tem as batalhas, está vindo a guerra, nós estamos indo o quê? Levando a paz. E a paz do Evangelho. A paz para os homens que estão em guerra contra Deus. Paz para os homens que estão debaixo da ira. Paz para os homens que ainda estão mortos em suas transgressões e pecados. Então, nós estamos cingidos da verdade, que é Cristo, nós estamos cingidos da couraça da justiça, que é Cristo, e levamos o Evangelho da paz. Em Isaías 52, 7, vai falar: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o Deus reina. Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E as boas novas é: o reino de Deus chegou. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E hoje você tem a oportunidade de estar sendo salvo mediante crer no Filho amado. E dentro da batalha espiritual, vem a guerra, nós levamos a paz. E essa paz não é a paz que nós achamos que é correta. Essa paz não é aquilo que nós entendemos como paz.
Essa paz é o Evangelho. Essa paz é a paz de Deus. Continuando, Paulo fala dentro dessa armadura, então dentro dessa Evangelho da paz, então ele começa falando sobre esses 3 primeiros itens. E além de tudo isso, de ter a couraça, de ter as sandálias, de ter o cinto, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, além de ter as sandálias, a couraça e o cinto, que nós já vamos estar protegidos, Paulo fala, além disso, tem o escudo da fé. E esse escudo, no tempo romano, era o escudo que cobria o corpo inteiro. Não é um escudo pequeno, como vocês vê no filme, que é um escudo só um redondo ali, que quase às vezes do tamanho de um prato, que acha que isso vai resolver alguma coisa. Mas é um escudo que os guerreiros usavam e protegiam eles inteiros. Você vê, tem um filme famoso, Cavalo de Troia, e mostra um pouco como era a guerra dos gregos, e mostra que tinha aquele escudo, e quando eles iam proteger, eles se abaixavam e levantavam aquele escudo. E aquele escudo protegiam todos eles. E vinham as flechas e não acertavam, porque eles estavam o quê? Protegidos por esse escudo. E o que é esse escudo? Esse escudo que Paulo fala é o escudo da fé. E como que nós vamos ter esse escudo? Como que nós vamos ter esse escudo para nos proteger? E o que é essa fé? Em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, vai falar o seguinte. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para nós termos o escudo, ela vem através do quê? Da palavra de Cristo. Mediante a pregação, mediante ouvir essa palavra, ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Eu pergunto, amados, nosso dia a dia, nossa rotina, o quanto nós temos ouvido da palavra do Senhor, o quanto nós temos ouvido da mensagem que é mediante a palavra de Cristo, o quanto que a nossa fé está sendo aumentada. Muitas vezes nós temos medo dos nossos filhos entrarem muitas vezes numa federal, entrar numa faculdade, porque a fé deles vai ser atingida. Mas nós se preocupamos com as ciladas que vão vir, mas nós esquecemos que o escudo que vai nos proteger das setas inflamadas do maligno. E como que nós vamos aumentar e proteger a nossa fé? É mediante a palavra de Cristo. E o quanto nós estamos dispostos a ouvir essa palavra, o quanto nós estamos aumentando a nossa fé mediante ouvir a palavra de Cristo. O que nós estamos ouvindo diariamente no nosso dia a dia? Nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos meditado? Ou nós temos procurado ouvir outras coisas que não é a palavra de Deus? Então, além disso, o escudo da fé. E essas ciladas são o quê? São as mentiras, são os truques, são as artimanhas. E quando nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, quando nós estamos com a nossa fé fraca, não estamos tendo fé, qualquer mentira que vir, a gente vai acreditar e vai ser levado. Qualquer mentira que a gente ouvir que você pode viver tranquilo, você pode trair sua esposa, você pode trair seu marido, mas está tranquilo. Você pode viver a sua vida deturpada, pecando, mas se você estiver aqui no culto, levantando a mão, está tranquilo, está tudo bom. Não é assim, amados. Nós queremos enfrentar essas batalhas se nós não estamos buscando no Senhor e se fortalecendo no Senhor. Nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos ser vestidos do Senhor. E muitas vezes nós somos levados por essas mentiras. Mas nós esquecemos que um texto maravilhoso que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. No meio de todas essas mentiras que Satanás quer lançar, no meio de todo esse evangelho superficial que as igrejas estão sendo pregadas, por esses falsos profetas, que se dizem pastores, mas a palavra lá em Paulo vai dizer o quê? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, amados? Se Deus está do nosso lado, se Deus é por nós.
Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Satanás vai vir querer acusar a sua igreja, vai vir querer nos acusar dos nossos pecados, mas quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, isso é muito poderoso. Mas em todas essas coisas somos mais vencedores. Não pela minha força, não pela sua força. Não por aquilo que você entende, pelo teu intelecto. Não pelo seu poder aquisitivo. Não muitas vezes pela sua força ou pela sua aparência. Ou aquilo que você pode ou não pode fazer. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem que nos amou, amados? Deus enviando o seu Filho para morrer. E não só morreu, mas ressuscitou. E triunfou contra os poderes e autoridades. Então, amados, dentro das nossas batalhas, nós precisamos ter a certeza que nós já temos a vitória. Somos mais do que vencedores. Mas não por nós mesmos. Por nós estarmos em Cristo. Porque tudo isso é Cristo em nós. Nós somos mais vitoriosos porque Cristo nos amou. E não vai ser as mentiras de Satanás. Não vai ser as ciladas, não vai ser as artimanhas. Que vai nos separará do amor de Deus. Que a mesma maneira que Satanás vir, Deus está nos justificando. Deus está nos guardando. Deus está nos amando. Mas com isso nós precisamos estar firmes no Senhor. Nós precisamos estar vestidos a armadura, nós precisamos estar prontos, porque nós vivemos batalhas diariamente. E além de tudo, usar o escudo da fé, usem o capacete da salvação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9, vai dizer assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar vestindo o capacete da salvação. Esse capacete, quando estamos numa guerra, vemos que o capacete vai proteger o que? A nossa cabeça. Nós precisamos estar vestindo o capacete da salvação. Com certeza que nós não somos destinados para a ira, mas sermos salvos em Cristo Jesus. E eu pergunto, o que tem ocupado a nossa mente? O que tem ocupado a nossa mente? O que nós estamos colocando de informações para a nossa mente? Será que nós estamos pensando na salvação? Será que nós estamos pensando em Cristo? Porque se nós queremos enfrentar essas batalhas, precisamos estar revestidos de Cristo, desde os pés à cabeça. Então nós precisamos vestir o capacete da salvação. Lá em Romanos 12, 1 e 2 vai falar: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente tem que estar cativa a Cristo. A nossa mente tem que estar cativa ao Senhor. Tem que estar pensando, vivendo a salvação que Cristo nos deu.
Porque antes nós estávamos mortos, mas Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós estávamos mortos, Deus nos amou, nos resgatou, nos deu vida. Nós precisamos pensar nisso. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então nossa mente tem que estar pensando no Senhor, nossa mente tem que estar cativa ao Senhor. Mas novamente eu pergunto, o que está ocupando a nossa mente? Nossa mente está cativa a quê? A Cristo? Ou as preocupações? Ou as tribulações? Ou aos boletos, ou às contas? Ou ao governo? O que vai ser amanhã? Será que vai estar frio ou não? Mas o Romanos falou que nada, tribulação, nada. Isso vai nos afastar do Senhor. Mas Paulo também fala aos Filipenses, então tudo que for bom, pense nisso. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, está falando, busque o Senhor, busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, o seu reino. Busquem tudo do Senhor. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos estar confiantes, estar pensando, nossa mente precisa estar cativa no Senhor. Mesmo sabendo de todas as dificuldades que estão à nossa volta. Mas isso, se nós morrermos hoje, as contas vão ficar. Todas as dificuldades, todas as nossas preocupações vão ficar. Basta cada dia o seu mal. Mas que a nossa mente esteja cativa no Senhor. Seja uma renovação, uma transformação de mente. E pensando em tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for de louvor ao Senhor. Então use um capacete da salvação. E por último, dentro dessa armadura, é a espada do Espírito. E o que é essa espada do Espírito? Em primeiro, João capítulo 1. Vai dizer o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no seu princípio. Então, quando nós vamos enfrentar nossas batalhas, então a arma que nós vamos usar não é as nossas armas. A arma que nós vamos enfrentar essa batalha não é aquilo que nós achamos que vai ser potente contra Satanás, mas é o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? O próprio Cristo. Então percebam, mas nós queremos enfrentar as batalhas, nós temos que estar fortalecido no Senhor e estar revestido completamente do Senhor. Desde os pés à cabeça. E quando nós formos atacar com a espada, não é a nossa força, mas é a própria palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, o que Jesus falava? Mas está escrito. Ah, mas transforma essas pedras em pães. Mas está escrito. Se você se dobrar, eu vou dar isso. Mas está escrito. E eu pergunto, amados, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, o que você fala? Quando vem o cunhado, quando vem a sogra, quando vem o patrão apurrinhar a nossa vida, o que você tem falado? Tem falado, respirado, Senhor, que eu ame mais a minha sogra, que eu ame mais o meu cunhado, que eu ame mais o meu patrão. Ou você tem falado, você conhece o trovão? Esse aqui é o trovão. Ou você tem chegado a falar outras coisas. Samuel já está partindo da risada. Mas muitas vezes nós queremos enfrentar, quando vem algum problema, alguma dificuldade, queremos enfrentar com o nosso próprio punho. Ou nós queremos fazer o quê? Ir contra isso. Mas não. Dentro dessas batalhas nós precisamos ir com a palavra de Cristo. Pois essa palavra é afiada. Pois essa palavra é poderosa. Em João 6, versículo 63 diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então, no meio dessa guerra, nós estamos levando a paz através
das sandálias, levando a paz para os homens, mas também estamos levando através da espada vida para aqueles que ainda estão mortos. Isaías vai falar que a espada é afiada, a espada mata. E numa guerra a gente sabe que é algo que vai matar. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela mata, ela dá vida. Foi através da palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. E a própria palavra, como a gente viu em João, é o próprio Cristo. Então nós precisamos se revestir e lutar através de Cristo. Então perceba, amados, que dentro dessas batalhas não tem nada de nós. Dentro dessas batalhas que nós enfrentamos, não é pela nossa força, não é por nada de nós. Mas o próprio Cristo que morreu por nós, está sendo fortalecido em nós, Ele vai nos revestir com a armadura que é Ele, e a própria arma vai ser Ele, e Ele vai estar enfrentando junto com nós as batalhas. Mas dentro dessas batalhas precisamos ter a certeza. Estamos batalhando, mas a guerra já acabou. A guerra já foi vitoriosa e vitoriosa em Cristo Jesus. Porque Cristo triunfou sobre tudo isso. Mas então dentro dessas batalhas, então como que vai funcionar tudo isso? Então, se fortalecer no Senhor. Primeira coisa, fortaleça-se no Senhor. E não é somente no culto de domingo, é todos os dias. Através da oração, através da palavra, através de uma vida temendo ao Senhor, uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida buscando a santidade. O quanto nós temos buscado a santidade, amados. O quanto nós temos buscado confessar os nossos pecados e pedir, Senhor, me ajude. Ou nós só queremos viver aqui no domingo e na segunda-feira viver como nós queremos. E depois a gente pergunta, mas está dando tudo errado na minha vida, não está nada certo. Claro, você não está buscando o Senhor, você está vivendo para os seus próprios prazeres, para os seus próprios desejos. Mas se nós queremos ser vitoriosos, nós temos que estar fortalecendo cada dia no Senhor. Então a primeira coisa que Paulo fala, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura, para poderem ficar firmes. Então dentro de tudo isso, dentro dessas batalhas, por mais que sejam difíceis, nós precisamos ficar firmes. E quando nós vemos em guerras, quando o inimigo está atacando, o outro exército já sai correndo? Não, ele mantém posição e ataca também para conquistar o espaço. E Paulo fala, mantenha-se firme. Mas como Pedro falou, sejam vigilantes, sejam firmes, resistam. Tiago vai falar, então resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então mantenham firme a sua posição. A posição, qual que é essa posição? A posição que Cristo conquistou mediante seu sacrifício na cruz. Que é o que? Hoje nós somos lavados, somos remidos. Hoje nós somos filhos de Deus. Então precisamos manter firme, sabendo disso que Cristo fez por nós. E batalhando e avançando. Para que o reino de Deus chegue. Para que a vida, para aqueles que estão mortos, que a vida chegue. Para que quando acontece guerra, nós levamos a paz do Evangelho. Mas com tudo isso, de toda essa armadura, Paulo vai falar, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, nós precisamos estar orando diariamente, orando no Espírito, orando em todo tempo, em toda ocasião, em todo momento, orando ao Senhor para que a gente seja firmes. E o quanto nós estamos buscando para estarmos firmes na nossa caminhada. O quanto nós estamos orando e pedindo, Senhor, me ajude para que eu não caia na tentação do pecado. O quanto nós estamos orando e buscando a face do Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. O quanto nós estamos buscando e pedindo, Senhor, me ajude nessa caminhada. Mas Paulo fala, orem no Espírito em todas as ocasiões. Em todo momento, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Então nós queremos ser vitoriosos, enfrentar a batalha espiritual, nós precisamos orar em todo o tempo. Mas nós precisamos o quê? Ter isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Nós precisamos ser vigilantes. Vigiai e orai. Porque Satanás está ao derredor, esperando uma brecha para nos devorar.